todos os livros, os 5 livros, vão abordar uma trajetória do ser humano nos 5 ciclos da vida, que é a adolescência, a juventude, a maturidade avançada e depois a colheita. Mas o autoconhecimento não é um processo fácil, é um processo muito doloroso e ninguém pode te obrigar a autoconhecer-te. Né? Isso é uma coisa interna, é uma busca interna tua. Bom, a ideia de escrever o livro, ela surgiu quando eu tinha 60 anos. E eu acho que não poderia nem pensar em escrever esse livro antes, porque eu não me considero um escritor, eu me considero um escriba, um Pero Vaz de Caminha, né? Que começava a anotar, tem aves no céu, o mar está tranquilo. Eu teria primeiro que viver essa trajetória para depois colocar isso no papel. A trajetória é que eu nasci numa comunidade de pequenos agricultores em Nova Esperança e tive uns pais carinhosos, presentes, cercado de uma sinfonia de pássaros, riachos de água cristalina, milhares de estrelas brilhando no céu, um ambiente sem poluição. Tudo começa em casa. O processo educativo, quando você tem um amor filial, um amor paterno e materno ao redor, e o meio ambiente é propício, você cresce centrado. Como você não teve ameaças externas e você só teve harmonia tanto da natureza quanto da família, você cresce centrado, você não vê mal, você cresce inocente. E eu fazia uns exercícios de me imaginar na Lua, olhando o planeta Terra, e os seres se movimentando, e eu tinha uma sensação de sempre estar aqui, mas de não ser daqui. Acho que é uma sensação que eu senti quando passei 3 anos na França, 1 ano na Inglaterra. Era uma sensação que eu me dizia, bom, eu estou aqui, mas não sou daqui. Um dia eu vou voltar. E a pergunta é aquela que eu me fazia: quem sou eu? De onde vim? E por quê? Agora, o autoconhecimento, ele envolve, primeiro, você não pode autoconhecer-se sem saber, sem ter um grande envolvimento ou uma grande dose de espiritualidade. Se você se conhece, de que material você é feito, por analogia, você também conhece o outro. E conhecendo o outro, e conhecendo a si mesmo, você se liberta. Na jornada do herói interior, a nossa trajetória pela vida, nós temos 3 etapas, que é a preparação e a jornada propriamente dita, depois o retorno da jornada. Na preparação, você tem 3 guias interiores, ou 3 funções psíquicas, ou 3 arquétipos, diríamos. O primeiro é o inocente,
Depois você tem o órfão, o guerreiro e o caridoso. O inocente é aquele que acredita em si, acredita no outro, tem fé na vida, e por mais cabeluda que seja a situação, ele acha que sempre haverá uma saída. Esse é o otimista incorrigível. Você também é dual. Nós temos uma polaridade que é biológica, que é animal, e nós temos uma polaridade que é espiritual. Como tudo no universo é dual, né, tem o seu par de opostos, frio, quente, feminino, masculino, luz, dia, o homem também tem as suas polaridades. No extremo você tem a polaridade espiritual e no outro extremo você tem a polaridade animal. Se nós formos nos comparar com o animal, nós, do ponto de vista espiritual, nós damos de 10 a 0 no animal. Mas do ponto de vista biológico, nós somos iguais. Nós temos medos, temos um instinto de sobrevivência muito forte, e temos uma ferramenta que é uma ferramenta poderosíssima, que é a inteligência. Só que essa inteligência, 95% da humanidade usa ela a serviço do instinto, a serviço da satisfação de nossos desejos. E o lado espiritual, ele fica atrofiado. Às vezes, o gerente do lado animal, que é o ego, e o lado espiritual, que é a alma, essas duas polaridades vivem em conflito. Porque o ego nem está aí para o que a alma sente, e a alma não quer saber do que das intenções do ego. O que nós precisaríamos fazer? Era, como todos os opostos, era reconciliá-los. Por exemplo, nessa sala aqui, você tem, se você colocasse um reostato na parede, nós temos luz e escuridão, que é a mesma coisa. É a mesma coisa em extremos, mas é a mesma energia vibrando em numa frequência diferente. Se você coloca um reostato na parede e está tudo escuro, e você começa a girar o reostato e vai trazendo um pouco de luz, você pode parar o reostato exatamente na claridade que você deseja. Ódio e amor é a mesma coisa em sentidos opostos. O ideal seria sempre ter um reostato para reconciliar nem tanto ódio e trazer um pouquinho de amor. E é o que nós teríamos que fazer com o nosso lado espiritual, é reconciliar o ego com a alma. No momento que os dois se derem as mãos, então nasce uma nova energia que a gente chamaria, o que o Jung chama de self. Aí você tem o teu lado divino, o teu lado cósmico, o teu lado universal, assumindo o comando. O ego passa a ser simplesmente um soldado. Ele deixa de ser amo, mas ele passa a ser um servidor. Se um dia a humanidade, né? Se um dia a humanidade chegar num nível de desenvolvimento em que
o self é que dá as ordens e não o ego, então aí nós teríamos mais escolas e menos prisões. Nós teríamos mais livros e menos armas. Nós não precisaríamos mais de advogados. Teríamos mais justiça e menos safadeza. Eu não poderia ter escrito esses livros antes de empreender a minha própria jornada. O meu ciclo de infância durou 32 anos. Eu saí de Nova Esperança com a morte do meu avô, fui para São Borja quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha 14, eu vim para Porto Alegre. De Porto Alegre, eu tinha 22 anos, eu fui para os Estados Unidos. Voltei para o Brasil. Quando eu tinha 26 anos, eu fui para a Europa. Eu fiquei 6 anos. Espanha, Inglaterra, França, Argélia, convivendo com várias culturas. Tudo isso numa busca para separar o joio do trigo. O que era real, o que era fútil, onde é que está a verdade. Então é uma época que eu não tinha condições nenhuma de assumir compromissos. Era ruptura com a família, rupturas com o amigo, sempre avançando. E com essa convivência no exterior, eu aprendi que as lágrimas de todos os povos têm o mesmo sabor. Todos eles são iguais. Eles amam, sofrem, não importa a cor da pele, não importa as crenças. Eu fiquei 90 dias na Argélia convivendo com pessoas de crenças distintas, mas no fundo era a mesma divindade, né? Era a mesma divindade com outra vestimenta, com outro nome, e evidente com valores distintos. E essa trajetória, provavelmente, essa jornada, ela aconteceu para poder ver, sentir e transmitir.